Engenharia além do pinico. E aí galera, tudo engrenado aí com vocês? Aqui é o engenheiro Thiago Postmoser e estamos aqui no Laboratório de Limnologia e Microbiologia da Universidade Federal de Rondônia para falar sobre o teste de ecotoxicidade. Você sabe o que é esse teste? Não? Então fique ligado. O teste de toxicidade é um teste com micro-organismos ou com organismos de diferentes níveis tróficos, quanto o rio ou do solo, onde você vai testar contaminantes nesses organismos para saber a reação deles. Então, caso eu queira lançar um efluente ou testar um químico novo, eu vou testar com organismos testes daquele ambiente. É previsto pela Resolução CONAMA 430 de 2011, que estabelece os padrões de lançamento de efluentes, que além dos parâmetros físico-químicos, que seja realizado também o teste de ecotoxicidade em efluentes. E esse teste será feito conforme o quê? Conforme diretrizes que o órgão ambiental competente definir. Essa resolução prevê que esse teste seja feito em organismos de pelo menos 2 grupos tróficos distintos. O interessante dele é que ele, de certa forma, economiza os parâmetros que você tem que fazer. Por exemplo, se a gente for pensar nos poluentes que podem fazer mal para o micro-organismo, a gente vai pensar numa análise muito cara, que analisa todos os metais, todos os compostos orgânicos voláteis, pH, DBO, DQO, turbidez, condutividade. A ecotoxicologia, ela já é um resumo disso tudo. A gente já vai saber qual é a resposta para esse organismo, tanto do solo quanto da água. Então, de certa forma, ela indica que tenha algum químico, algum efluente ou algum elemento que está fazendo mal ou está prejudicando esse nível trófico e, no caso, quando você detecta a toxicidade, você vai agora atrás de identificar o que está causando essa toxicidade. Então, a Resolução CONAMA 430 de 2011 estabelece que, na ausência de critérios definidos por órgãos ambientais, devemos seguir algumas recomendações, então, para esse teste. Uma das questões é o seguinte: para rios de classe 1 e 2 de água doce e de classe 1 de águas salinas e salobras, a concentração do efluente no corpo receptor deve ser menor ou igual à concentração de efeitos não observados. Mas espera aí, o que é a concentração de efeitos não observados? A concentração limite a partir da qual se passa a observar efeitos adversos nos organismos testes. Então, a Resolução CONAMA 430 visa garantir que no corpo receptor não vai ter concentrações que podem provocar efeitos adversos nesses organismos de grandes grupos dentro de uma cadeia ecológica. Lembrando que tem que ser feito em pelo menos 2 níveis tróficos distintos. A definição de efeito agudo ou crônico são definidos a partir do tempo de vida do organismo. Por exemplo, aqui a gente tem a microalga, que ela tem um ciclo de reprodução muito rápido. Então, o que a gente testa nela é a reprodução dela. Quanto que a reprodução dela, as gerações vão diminuindo conforme o agente vai agindo na colônia. Então, é um efeito crônico. Já o efeito agudo, ele é um efeito de rápida resposta e geralmente ele é manifestado como morte ou paralisia do organismo. Então, em testes crônicos, a concentração do efluente no corpo receptor deve ser menor ou igual à concentração de efeitos não observados. Já para testes agudos, a concentração do efluente no corpo receptor deve ser 1/10 da concentração letal média. O que é concentração letal média? É aquela onde tem a probabilidade de 50% dos organismos testes não sobreviverem. Ou a concentração do efluente no corpo receptor deve ser menor ou igual que 30 dividido pelo fator de toxicidade. Então, a ecotoxicologia, além dos testes de toxicidade crônica e aguda, ela tenta descobrir quais efeitos vão ter no ambiente terrestre, no ambiente aquático. Como, por exemplo, o peixe. O peixe ele é um organismo que ele tem locomoção, ao contrário da microalga. Então, quando ele sentir que tem algo que está fazendo mal para ele, ele vai fugir. Então, já tem testes que
que fazem com pequenos peixes, alevinos e até girinos, é saber em qual momento da toxicidade ou diluição de um efluente o organismo vai fugir. O teste de ecotoxicidade é complementar aos outros testes físico-químicos que são realizados em um efluente. O interessante do teste de ecotoxicidade é que ele vai avaliar o efeito direto das interações que tem ou das diversas substâncias que tem no meu efluente na comunidade aquática. Agradecemos a equipe do Laboratório de Liminologia e Microbiologia da Universidade Federal de Rondônia, na pessoa da professora Elizabeth Nascimento e do acadêmico Luiz de Oliveira. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreva, compartilhe, para que a gente possa continuar crescendo na produção de conteúdo de qualidade para você.